Ultimamente, sinto que tem pessoas ao redor do Pink que eu não conheço, como se alguns estranhos tivessem se envolvido. Desde a primeira vez que ele se envolveu com a gente, eu fiquei de olho nele. O motivo é que eu acho bem raro alguém com mais de 20 anos ainda ter sonhos assim. Mesmo na minha idade, eu quero recrutar pessoas que ainda pensam, sabe, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Race nota. Isto é o YouTube. Obrigado por assistirem novamente. Muito obrigado. Estamos gravando isso em abril e, bom, você sabe, é aquela época do ano em que as pessoas vêm e vão e tem muita mudança. Já faz cerca de 1 ano e meio, talvez 2 anos desde que começamos este canal no YouTube. Mas ultimamente, sinto que tem algumas pessoas ao redor do King que, eu não sei, como se alguns estranhos tivessem se envolvido. É isso mesmo, é assim que está. Às vezes, quando estou andando por aí, fico pensando quem é essa pessoa? Essa pessoa, bom, dentro da empresa, o apelido dela na verdade é meu amigo. Aparentemente, todo mundo foi contra a contratação dela, então é um funcionário novo. Isso mesmo. Eu vejo. Então Honda é uma nova contratação, mas todos foram contra. Não tem problema ter alguém assim. Será que está tudo bem? Bom, eu fui o único que apoiou. Achei que poderia ser interessante. Então, posso perguntar seu nome? Meu nome é Yuki Matsui. Então, senhor Matsui, agora estamos gravando isso como uma comparação no escritório. É difícil de descrever, mas tem aquela risada constante. E na verdade ele está bem bravo. É isso mesmo, todo dia. Bom, ele traz risadas para muitos funcionários, então esse é meio que o clima dessa vez. E como também é época de novos funcionários, quero falar um pouco sobre que tipo de pessoa é o Sr. Matsui, que entrou recentemente, o que ele faz no dia a dia, e como ele acabou de começar, talvez aprofundar um pouco mais em coisas como suas preocupações ou dúvidas atuais. Então, Matsui, essas preocupações são dos seus amigos? Sim, isso mesmo. Sim, provavelmente são preocupações dos meus amigos. Quer dizer, claro que tenho preocupações. Se eu não tivesse nenhuma preocupação, eu não estaria assim. Isso seria bem ruim mesmo. Na verdade, é bem sério. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ouvir mais sobre isso depois. Obrigado por me receber. Então, o que te fez entrar na empresa em primeiro lugar? Quero dizer, qual foi o seu motivo para entrar? Não é como se você simplesmente acordasse um dia e de repente encontrasse um cofre na sua frente, né? Mas, sinceramente, é meio assim que parece. Por isso que é tão louco, né? Eu tô respondendo sério aqui. Isso não é encenado nem nada. Eu sou um funcionário novo e, tecnicamente, eu sou o presidente, né? Bom, isso é verdade. Mas na minha frente, ninguém nunca fala de verdade sobre os motivos ou razões para entrar na empresa. Ninguém nunca comenta por que entrou. E é assim mesmo. Por outro lado, respondendo de novo à sua pergunta sobre como eu me envolvi com o Matsui-san pela primeira vez, eu lembro muito bem da primeira vez que o vi. A gente tinha convidado o professor Murakami como palestrante externo para dar um treinamento de negócios para nossos afiliados de marketing. Teve essa oportunidade de treinamento de negócios, e quero que você imagine a cena. O Matsui-san estava sentado com confiança bem na primeira fila. Ele tinha um cabelo comprido e bagunçado, uma camisa branca, pele bronzeada e usava jeans branco. Quando pedem a opinião das pessoas, os japoneses costumam, sabe, abaixar a cabeça ou hesitar quando alguém pergunta o que vocês acham. A maioria das pessoas não responderia nessa situação, né? Mas aí ele estava lá, desse jeito, falando coisas tipo, sim, sobre esse ponto de vista, isso e aquilo, ou sobre isso. Ia falando sozinho sem parar. E o mais curioso é que ele falava coisas erradas, mas era interessante. No começo, eu pensei, quem é esse cara engraçado? Mas, aos poucos, isso começou a me irritar, pra ser sincero, porque toda vez era só ele que falava. Parecia que ele estava tendo um debate particular com o professor. E, com o tempo, as coisas que ele falava ficavam cada vez mais atrevidas. E ele era um cara que não sabia nada sobre linguagem formal ou boas maneiras. Então, minha primeira impressão foi, se alguém vai levar bronca do professor, vai ser esse cara. E aí, acredite se quiser, depois disso meu joelho começou a doer, sabe? Meu joelho esquerdo. Especificamente como atleta de alto nível, é uma lesão que eu tive durante a minha carreira. Quando se trata dos médicos que me examinam, eu consulto especialistas que atualmente tratam os membros da seleção nacional, e são eles que fazem meus exames e reabilitação. Então, quando postei algo nos meus stories do Instagram tipo meu joelho começou a doer do nada, recebi uma mensagem direta. E o que dizia? Dizia simplesmente, por que você não deixa eu cuidar desse joelho? Só isso. Ele é o tipo de pessoa que gosta de ver as coisas por conta própria. Aí fiquei pensando com o que será que ele trabalha? Descobri que ele trabalha com osteopatia. Originalmente, ele aprendeu as técnicas dele em alguns lugares famosos, vários salões, sabe? Ele adquiriu essas habilidades, começou a fazer treinamento personalizado e, eventualmente, ficou independente. Então, quando eu dizia, ei, estou livre nesse dia, ele respondia, minha agenda está meio apertada nesse dia, mas mesmo assim ele aparecia na hora.
Então, cheguei à conclusão de que ele devia ter bastante tempo livre. Na verdade, sabe, teve aquele boom do fitness que começou há uns 10 anos. Só foi crescendo e crescendo, diferente de antigamente. Agora, nesse momento, ele tem 35 anos. É uma idade bem boa, sabe? Ele já está quase chegando nos 40. Então eu disse pra ele, se você não tentar alguma coisa agora, vai ficar mais difícil conforme for envelhecendo. Não sei se ele realmente entendeu o que eu quis dizer, mas ele está se esforçando bastante como afiliado do nosso avatar de inteligência artificial. E ele está ganhando uma comissão razoável. Se ele está tendo mais ou menos o mesmo lucro que tinha no emprego principal como personal trainer antes de entrar com a gente, então eu sugeri seriamente que talvez ele devesse se jogar de vez e focar nisso. Essa foi a minha sugestão sincera para ele. Esse foi o ponto de virada. Matsui-san, quando você começou a trabalhar como treinador? Eu comecei em 2010 e até 2015 fazia isso enquanto trabalhava como funcionário de empresa. Depois disso, comecei a trabalhar de forma independente. Sobre aquele seminário do Murakami-san que você mencionou antes, qual foi o gatilho para aquilo? Para mim, o gatilho foi quando fui o patrocinador principal no PayPay Dome. Nunca imaginei que aquele evento teria influência aqui. É isso mesmo. E olha só, naquele evento, quando me perguntaram o que eu estava fazendo, eu disse, bom, eu estava lá como modelo. Eu estava desfilando na passarela. Bom, tenta ficar em pé como um modelo. Olha pra mim, eu pareço muito mais com um modelo, não acha? Então acho que tinha alguma coisa ali. Mas no começo, me disseram que eu seria apresentado para o pessoal envolvido. Mas acabei ficando bêbado, sabe? Eu perdi a memória daquela época. Então naquela época, Ezu, esse tipo de cara, não sei o que ele pensou. Mas desde a primeira vez que ele se envolveu com a gente, eu já estava de olho nele. O motivo é que ele era diferente. Pessoas que demonstram habilidades especiais geralmente são um pouco fora do comum, sabe? Fora da caixa. É isso que as torna interessantes. Como afiliado de marketing, ou até mesmo como atleta, eu realmente estava de olho nele desde o começo. Mas só agora que a gente está realmente trabalhando junto assim. Faz só cerca de um mês que comecei a levá-lo comigo. Ele tinha acabado de entrar na empresa. Como foi aquela época? Eu estava observando ele, avaliando se deveria recrutá-lo ou não, meio que como um diretor de uma escola de ponta. Eu realmente não tinha certeza se era certo investir nisso ou não, porque ele era totalmente o oposto. Você tem alguma ideia do porquê? Do seu ponto de vista, naturalmente, Sam realmente não tem motivo, né? Olha só, ele é simplesmente confiante e feliz. Ele acha que não tem como todo mundo ser contra ele. E quando eu perguntei se ele poderia conduzir um seminário, ele imediatamente disse, quero fazer. Mas aí, quando eu realmente pedi para ele tentar, ele simplesmente ficou em silêncio. Ele dizia, espera, calma aí, do nada, e realmente travava. O que passa pela sua cabeça? Quando você tenta, percebe que não consegue, ou já sabe desde o começo que não consegue, mas só diz que consegue por enquanto, eu só quero tentar pelo menos uma vez. Não é sobre até onde eu posso ir, mas eu já tentei dezenas de vezes, né? Então, hoje não deu certo, talvez amanhã dê, e você fica esperando por essa única chance? É isso, já faz um mês que estou agarrado a essa esperança de ter uma chance, mas ainda não consegui nenhuma vez. Quando você ficou independente e trabalhou como treinador, quanto você ganhava naquela época? No seu melhor momento, era por volta de 150, talvez 50 se as coisas dessem certo? E, por outro lado, no seu pior momento, era cerca de 80? Sinceramente, quanto você ganha por mês agora? Agora, é cerca de 30, por volta de 30. Então, o plano é trabalhar duro e tentar aumentar isso para 50 em um mês. E então, em 3 meses, a meta que nós dois estabelecemos é chegar a 1 milhão. Espera, 30. Mas na verdade é bem difícil. Não, eu não entendo muito bem, mas ele simplesmente continua tentando. É isso que eu acho tão atraente nele. E agora, sem nenhuma orientação, ele já está em 30, então claramente tem um talento natural, né? Dá pra perceber só de olhar pra ele, ele é diferente das outras pessoas. Isso é talento. Então, o que eu penso é que se a gente adicionar um coaching que combine com ele, ele vai decolar de verdade. E pra você, Matsui-san, como foi? Já faz cerca de um mês agora. Você sente que está pegando o jeito? Acho que sim, né? Mas se você me perguntar, eu diria que ainda não. Ainda não ensinei nada pra ele. Ainda estou tateando, tentando entender. Ainda não tenho certeza do que está funcionando. De todo o coaching que já fiz até agora, estou tirando várias ferramentas e abordagens da minha própria experiência, tentando descobrir o que vai combinar melhor com ele. Na verdade, isso também é um desafio para mim. Então agora, Sr. Matsui, você está basicamente totalmente dedicado ao King, certo? Como é a sua rotina diária? Vocês se encontram por volta das 7 horas, e depois tem cerca de 1 hora de conversa livre, não é? Mesmo sendo chamada de 1 hora de conversa livre, cerca de 30 minutos disso é, na verdade, trabalho para mim.
Isso porque, como fundador, há áreas em que me dizem como é a minha primeira vez nesse campo. Inclua isso e aquilo na sua rotina. Além disso, toda manhã me pedem para checar isso e olhar aquilo, e muita coisa disso está em inglês. Como sou do tipo de pessoa que sempre faz exatamente o que mandam, vou traduzindo essas instruções enquanto faço, por cerca de 30 minutos. Durante esse tempo, ele só fica sentado ao meu lado, tomando café e acordando. Ele realmente não está fazendo nada em especial. Bom, eu confio que ele está fazendo alguma coisa, mas estou tão focado na minha própria tarefa que acho que ele provavelmente também está. Depois, por mais uns 30 minutos, a gente conversa livremente. O motivo pelo qual esse bate-papo livre é tão valioso é porque eu quero pegar dicas com ele. Quero entender por que ele age do jeito que age, por que pensa do jeito que pensa e o que está por trás das ações e comentários espontâneos dele. Você realmente consegue perceber isso, né? Então, em vez de ter uma conversa formal, esse bate-papo livre é extremamente importante e normalmente a gente passa uns 30 minutos nisso. Aí, já são mais ou menos 8 horas. Depois seguimos em frente, e aqui, ele é muito bom em condicionamento, então eu faço uma sessão de condicionamento com ele. Isso normalmente leva cerca de 40 minutos. Meu joelho dói, e meu ombro também está um pouco dolorido agora, então faço o tratamento de condicionamento dele para dar uma aquecida. A gente faz questão de terminar tudo isso antes de eu ir trabalhar às 10 horas da manhã. Essa é a nossa rotina matinal juntos. Por exemplo, tem vezes que o Kindy precisa se reunir com clientes ou pessoas de fora, né? Nessas situações, a gente faz a interpretação. Os japoneses podem ser um pouco intimidadoras. Os japoneses ainda não são muito adequados para isso. Falam coisas estranhas, especialmente quando expandimos globalmente. Nesses casos, só peço para ele sentar ao meu lado. Não precisa traduzir tudo o que ele fala. E os estrangeiros só vão pensar, a cultura é diferente. Mas, na verdade, eu acho que é uma experiência de aprendizado muito boa para ele. Sinceramente, o ideal seria que ele visse como as coisas funcionam no local, mas com japoneses, existe o risco de deixá-los desconfortáveis ou até assustá-los. E tem algumas histórias inacreditáveis que ele lembra. Por exemplo, há uns 10 minutos, eu pedi para o Dr. Arada preparar uma camiseta do meu tamanho. Então eu liguei imediatamente. Basicamente, o presidente da empresa está pedindo para um subordinado providenciar isso porque vai ter uma gravação em breve. E aí ele imediatamente ligou para o chefe dele. Arada Taisho ligou para o chefe dele, e o novo funcionário ligou para o Arada, e assim vai indo. Sério, é tipo, Senhor Arada, Senhor Tomioka, ele disse, prepare uma camiseta de avatar de inteligência artificial tamanho G. Mas sabe, você não está só conversando com um amigo aqui, por isso eu falei para ele, para com isso. É esse tipo de situação. É verdade, isso seria intimidador para um cliente. Matsui, o que você acha disso? Bom, eu realmente acho que é uma coisa ruim. Ultimamente, as pessoas começaram a me apontar isso, e agora que tenho 35 anos, estou começando a perceber que é um problema. Quando alguém me chama atenção sobre isso, significa que ainda tenho espaço para crescer. Mas por que eu acho que está tudo bem? Deixe-me explicar. Por exemplo, quando se trata de condicionamento ou alongamento, quando você move o corpo na sequência 1, 2, 3, 4, essa área se alonga direitinho. Pelo menos é assim que funciona para ele. Mas para a maioria das pessoas, provavelmente acaba sendo algo como de 1 para 3. Em vez disso, eu mesmo já passei por isso também. Mas ele vai dizer, não, agora mesmo você fez 1, 2, 3 como se fosse de 1 para 3. A maneira como ele aponta isso e te ajuda a trabalhar nisso é incrivelmente habilidosa, quase em nível de gênio. De todos os treinadores que observei ao longo dos anos, ele é definitivamente um dos melhores nesse aspecto. Quando se trata dessa área, incluindo ensinar a forma correta durante o treino, ele é realmente muito bom nisso. Ele faz isso de forma minuciosa. Depois que ele entende e organiza as coisas na cabeça dele, é absolutamente excepcional em comunicar isso para os outros. Isso foi algo que percebi depois de passar aquelas manhãs com ele. Se ele também conseguir adquirir o mesmo tipo de conhecimento, teoria e expertise que usamos na nossa área de trabalho, e também ajustar a forma de falar, já que a maneira como os treinadores conversam com os clientes é diferente de como falamos com os nossos clientes. Se ele conseguir dominar isso, eu realmente acho que ele consegue. Essa é a habilidade que descobri nele ao longo deste último mês. Se ele conseguir continuar fazendo isso, então, se você pensar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a 90, ele tem esse potencial. Ele mesmo também deveria ser capaz de fazer isso. Quero dizer, ele já está fazendo isso quando se trata de condicionamento. Quando ele me mostra o que consegue fazer, ele faz tudo perfeitamente. Ele não é o tipo de treinador ou professor que fala sobre coisas que ele mesmo não consegue fazer. Ele ensina aquilo que realmente é capaz de fazer. É por isso que ele é o melhor nessa área. Então, espero que, se conseguirmos transferir essa habilidade para esse papel de afiliado avatar de inteligência artificial, ele realmente se destaque. Ele é meio que um especialista, alguém que se destaca em uma habilidade específica. Mas, mesmo sendo desse tipo, ele é muito bom em se comunicar dentro desse campo. Sabe, com o Sr. Matsui responsável pelo orçamento, é bem estressante para todo mundo ao redor dele, não é?
É estressante mesmo, mas ele realmente faz as coisas acontecerem fora do expediente, e a partir das 10 horas, ele trabalha junto com todo mundo. Você sente que recebeu uma espécie de selo de aprovação do Sr. Tomioka? Bem, mesmo antes de mudarmos de escritório, eu era contactado do nada. De repente era chamado para uma reunião e me pediam para dar minha opinião sobre alguma coisa. Então, na verdade, é só observação mesmo. Ele aparece do nada dizendo que está ocupado, mas eu sei que, na verdade, ele não está tão ocupado assim. E aí, do meu lado, eu tenho clientes para atender. Quer dizer, não tem como eu recusar por causa do meu orgulho, então acabo indo. Por isso, no final das contas, não sobra nenhum cliente. Bacana. Quando ele aparece, sempre traz argumentos bem fundamentados, e esses argumentos são sempre diferentes das opiniões dos outros. Isso, na verdade, é algo bem importante em uma organização. Enquanto todo mundo escolhe respostas como A, B ou C, ele surge com algo tipo Z. Acho isso muito interessante. O jeito como ele enxerga as coisas é realmente importante, não acha? Porque somos uma startup e estamos mirando alto, então acredito que ter perspectivas totalmente diferentes é fundamental. Ouvindo isso, ele realmente parece ser uma pessoa-chave, né? É assim que eu vejo a situação. E, bom, quando eu falo isso, ele costuma se empolgar um pouco de novo. Então... Agora que vocês estão passando mais tempo juntos, você está se perguntando o que fazer sobre as dificuldades que está enfrentando daqui pra frente, certo? Já decidiu algo ou tem algo que queira comer? Sinceramente, não tenho nenhuma preocupação. Não tem nada. Além disso, sou bem capaz, então estabeleço tarefas claras todos os dias e faço questão de cumpri-las. Por exemplo, a gente falou sobre fazer uma renda mensal de 300 mil ou 500 mil pessoas. Será que a gente consegue mesmo isso? Se você fizer as contas, já estamos acima desse número, e isso é empolgante, sabe? Mesmo que signifique trabalhar sem parar do começo ao fim do dia, não me sinto cansado. Mesmo na época em que eu era autônomo, eu acordava de manhã e ia correr por conta própria. Caminhada rápida, não corrida. Caminhada rápida. Às vezes eu fazia treino funcional, e quando era algo como consultar um tipo de treino ou evento, eu mesmo cuidava de toda a parte de computador e de todo o resto. Eu basicamente fazia isso todos os dias. Para a maioria das pessoas, ter um dia de folga todo dia seria normal, mas para mim, eu nem saberia o que fazer comigo mesmo. Entendo. Quando você está trabalhando duro, é assim que se sente. É assim mesmo, né? Então, como eu já fazia isso sozinho, já estou acostumado. Isso é uma coisa. E é verdade, ele decidiu transformar o treino no trabalho dele em 2010. Acho que o momento foi absolutamente perfeito. 2010, sabe, foi bem quando as academias. O verdadeiro boom das academias só foi acontecer mesmo em 2016 ou 2017. Então, se você tivesse seguido carreira solo naquela época, talvez tivesse sido um pouco cedo demais. Foi quando a empresa onde você trabalhava ficou mais forte, né? Teria sido melhor surfar essa onda com a empresa já que ela estava realmente decolando. Caso contrário, você acabaria virando um concorrente. Foi nessa época que muitos grandes nomes começaram a aparecer. Então, por outro lado, Matsui-san, o que você acha do Tomioka-san? Ele é um amigo. Você o vê como amigo ou como treinador? Você não disse logo no começo que ele era seu amigo? Dá pra acreditar que um treinador de verdade te cortaria tanto assim? É mesmo? Você disse, treinador, por favor, me ensine, mas ainda era meio teimoso com isso, né? Acho que esse é o seu jeito mesmo. Por isso você continua fazendo perguntas assim. Espera um pouco. Por esse ponto de vista, é quase como se fosse seu bordão. E sempre que eu pergunto alguma coisa, você sempre fala, o que você acha de pessoas assim? Ou então você diz, se você colocar dessa forma, ou, então isso significa. Sabe, esse tipo de coisa dura uns 10 segundos, e você fica repetindo os mesmos bordões quando está conversando. Então, King, que tipo de pessoa você quer que o Matsui, como garoto, se torne? Bom, eu quero que ele seja um top afiliado, com certeza. E por que isso? É só porque você trouxe ele, tipo um senso de dever, ele pode se tornar alguém que ninguém mais consegue imitar. Ele já é único. É igual com atletas, mas tem coisas que você pode ensinar. Existem jogadores que não têm elementos que podem ser ensinados, e existem jogadores que têm elementos que não se ensinam, tipo altura ou porte físico. Isso não tem como ensinar. Mas habilidades técnicas, isso dá pra ensinar, né? No caso dele, não tem como ensinar. Simplesmente não dá. Tipo, tente agir meio desentendido, ou tente virar esse tipo de personagem. Você não consegue criar esse personagem. Realmente não é algo que dá pra imitar facilmente. Quando você olha para as pessoas que têm sucesso no mundo, especialmente afiliados, muitos deles são meio diferentes. Alguns se destacam pelo estilo, outros pela forma de se expressar, e alguns, como eu acabei de mexer as mãos, têm um jeito único de gesticular. Tem todo tipo de gente diferente, mas eu realmente espero que ele consiga se tornar um deles. No momento, pra ser sincero, ele está meio que me decepcionando. Mas, no fim das contas, acho que seria ótimo se ele conseguisse ganhar 10 milhões de ienes por mês. O critério é estritamente a renda mensal. Por exemplo, coisas do tipo, quero me tornar esse tipo de pessoa, eu realmente não penso nessas coisas.
Não, você deveria pensar nisso. Porque eu fiquei bravo com você outro dia na loja da marca. Escuta com atenção, certo? O que você fez? Você pensou, essa bolsa é bonita, e aí você abriu ela. É disso que eu estou falando. Você não sabia, né? Basicamente, primeiro você deveria perguntar ao atendente da loja, posso segurar isso por um momento? E aí sim segurar. É o atendente quem abre. Porque estamos falando de um produto de marca de alto padrão, certo? É uma bolsa de couro. Você não pode simplesmente chegar e abrir com as mãos nuas. O atendente coloca luvas e abre para você. É assim que deve ser. Você realmente deveria prestar atenção nessas coisas. Sim, eu entendo. É uma questão de respeito mútuo. Você também precisa ser querido pelo outro lado. Mas, sabe, tem gente que realmente entende isso. Por exemplo, ele pega táxi quase todo dia e sempre diz para o taxista, obrigado, eu aprecio o seu trabalho. Ser capaz de dizer isso pode parecer algo bem básico, mas na verdade, a maioria das pessoas não consegue fazer. Olhando por esse ponto de vista, acho que ele tem um potencial de verdade. Estou ansioso para ver como ele vai crescer a partir daqui. Sim, eu também. Mas, sabe, hoje de manhã, fizemos o exercício de repetir frase por frase, e mesmo assim, ele não conseguiu mostrar realmente sua habilidade, então estou um pouco preocupado. Para mim, isso é uma questão de responsabilidade da gestão. Do nosso lado, tudo o que podemos fazer é acompanhar o progresso dele de forma consistente. É isso mesmo. Isso já está virando um resumo, mas quando se trata de inteligência artificial ou de integrar novos contratados, há alguma diretriz geral sobre o tipo de pessoa que procuram? O principal é ter um forte desejo de vencer. Pessoas que pensam, eu não posso ficar do jeito que estou, ou eu sei que posso fazer mais. Pessoas que não estão satisfeitas com a situação atual e que têm grandes sonhos. Existem várias formas de dizer isso, mas basicamente queremos pessoas que não se contentam com onde estão e querem se esforçar porque têm sede demais. Queremos recrutar pessoas que vivem com sonhos. Pessoas que são certinhas ou muito corretas podem até se sair bem em processos seletivos de grandes empresas, mas, como o Ito e o Kato, por exemplo, é meio constrangedor, ou melhor, pessoas assim acabam sendo mais interessantes. Mas, sinceramente, se tivermos pessoas demais parecidas com o Matsui, pode acabar sendo um problema, então eu prefiro que tenha só uma pessoa assim. Enfim, o que importa é ter ambição e sonhos. Estamos procurando pessoas que queiram realizar algo em sua única vida. Claro, é normal que crianças tenham sonhos, mas acho que não existem muitas pessoas com mais de 20 anos que ainda tenham esse tipo de sonho. Mesmo na minha idade, quero recrutar pessoas que ainda pensem, não, eu quero fazer mais, quero fazer as coisas do meu jeito. Matsui, depois de ouvir tudo isso, você tem sonhos? Sim, eu faço. Com certeza, existem coisas que eu quero fazer. Sim, eu tenho. Então, vamos começar a contratar pessoas na nossa empresa agora. Vamos seguir com isso. Mas se mostrarmos isso para o Matsui, pode significar uma grande mudança de direção para nós. Se todo mundo for contra, talvez nunca mais consigamos contratar pessoas assim. Será que vai ser assim mesmo? Fiquem ligados e descubram. Nesta temporada de novos graduados, apresentamos os novos funcionários, incluindo Matsui. Muito obrigado. Obrigado.